Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 9 em ponto, marcando o quinto sinal aqui na Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, cientista político, colunista do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, falando sobre o retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil, a política também, Schiller. Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Sônia, Pedro? Schiller. Tudo bem, nossos ouvintes? Olha, tem várias questões envolvendo a volta do presidente Bolsonaro. Ficou meio ofuscada ontem pelo anúncio do regime fiscal, mas talvez até não é um mau negócio, né? Porque você tem muita oposição ao ex-presidente Bolsonaro no mundo da mídia, então, quer dizer, talvez ele chegar um pouquinho mais discreto, não é tanto problema, né? Ele tem uma maratona pela frente agora, não é uma corrida de curto prazo, né? Tem que entender o que está acontecendo no Brasil, mudou muita coisa no Brasil, aqueles atos lá lamentáveis, os acontecimentos do dia 8 ainda tão quentes, quer dizer, eu acho que faltou, isso é uma impressão minha, quer dizer, uma autocrítica do ex-presidente Bolsonaro, da sua atitude, de não ter feito ações prévias orientando os seus apoiadores. Foi muito perguntado para ele ontem, né? Quer dizer, cabia um líder, eventualmente, ter aquela atitude de prevenir uma situação como aquela. Mas, em todo caso, voltou o ex-presidente Bolsonaro, algumas rápidas observações. Primeiro, quer dizer, ele é o líder natural da oposição, por um argumento simples, Thaís. O próprio governo elege ele como líder, né? Elege ele como seu principal opositor. Então, valia a pena na reportagem fazer uma matéria de quantas vezes o presidente Lula, desde a posse, citou o Bolsonaro. Mencionou sempre com alguns palavrões e críticas muito duras, etc. Então, quer dizer, o próprio governo elege o seu principal opositor, né? Não é o Tarcísio Freitas, não é o Romeu Zema, não é ninguém mais, é o Bolsonaro, né? O grande fantasma do governo, a grande antípoda do governo é o Bolsonaro. Então esse é o primeiro ponto. Agora, tem uma questão aí que me parece interessante, que é o seguinte: qual Bolsonaro voltou? Né? Quer dizer, a minha impressão é que aquela agenda de confrontação, tem duas opções. Aquela agenda de confrontação, quer dizer, que é um desafio permanente ao sistema, correto ou não em alguns casos, porque houve, eventualmente, muitas intervenções da justiça muito questionáveis, mas eu não vou nem entrar no mérito aqui. Mas aquela agenda que tinha artigo 142, os acampamentos, né, que levou àquela situação lamentável do dia 8 de janeiro, essa agenda, na minha visão, ela é uma agenda derrotada, é uma agenda que não tem mais espaço no Brasil, né? Quer dizer, era toda a agenda que envolvia a questão das urnas eletrônicas, né, da fraude e tal. Quer dizer, foi uma agenda que ela é uma agenda desastrada para o país, para o Bolsonaro, para o governo que saiu, enfim, teve impacto nas eleições, etc, etc. A gente falou muitas vezes sobre isso aqui. Eu lembro que quando o Congresso decidiu que não haveria o voto impresso, né, e o Bolsonaro continuou insistindo naquela tese, ele foi cavando um buraco gigante, né? A minha impressão é que o 8 de janeiro é o resultado final daquele buraco, né? Então eu quero dizer o seguinte: se for por aí a agenda, e tem muita chance disso, estou dizendo isso porque tem muita chance de ir. É um caminho, na minha opinião, que termina mal, inclusive aumenta as condições, o contexto, digamos assim, para ações na justiça contra o Bolsonaro. Quer dizer, ele não tem mais fórum, chamado fórum por prerrogativa de função, então boa parte dos processos estão sendo enviados para a primeira instância, no Distrito Federal, etc. Então ele vai enfrentar a justiça comum, que ele não é mais presidente. Obviamente tem os processos ainda que estão sob a tutela, a condição do Supremo Tribunal Federal, que são aqueles inquéritos intermináveis de fake news, atos antidemocráticos, milícias digitais, etc. Então tem muito processo. Bolsonaro vai ter que ter uma equipe jurídica gigantesca para enfrentar esse processo. Pode, inclusive, perder os seus direitos políticos, que eu acho que agravaria mais, radicalizaria mais a situação política do país. Mas mesmo essas decisões, a gente viu nos últimos anos no Brasil, elas dependem de análise de contexto, né? O judiciário faz esse tipo e é sensível a esse tipo de contextualização. Na minha opinião, não deveria, mas é o que acontece no Brasil. A outra opção que o Bolsonaro tem é se tornar um líder institucional, ou seja, né, um líder político propriamente.
E aí focar no quê? Na agenda econômica, na agenda que foi do Paulo Guedes. Ontem o governo lançou o regime fiscal, vai fazer oposição no regime fiscal, vai defender as privatizações, vai combater o governo, o Congresso, orientar a sua bancada, a bancada da oposição, na Câmara, no Senado, cumprir a função do líder político. Tem um partido grande, o PL tem a maior bancada hoje, pelo menos, no Congresso, né? Então, assim, tem espaço político para fazer política neste sentido, né? Defender a agenda conservadora, que é tradicional aí no seu grupo político, né? Então, até aí, eu acho que ele cumpre a função, né, do líder político na democracia que vai se opor ao governo de esquerda que tem uma outra visão. Então, agora, se for por aquela outra agenda da confrontação, do desafio institucional, vamos resumir aqui, vai se dar mal. Não tem espaço para isso no país. Eu acho que essa é a grande incógnita, né? E se a opção for essa, só tem um líder que vai ganhar, que é o próprio presidente Lula, quer dizer, porque na presença do presidente Bolsonaro, acirrando a polarização, favorece o governo. Como os atos lamentáveis lá do dia 8 de janeiro favoreceram politicamente o governo. Reforço a ideia do Lula como, né, do presidente, como salvaguarda da democracia contra esta ameaça aí. Então esta retórica que, no fundo, foi vencedora nas eleições, presença da polarização, eventualmente com a volta do Bolsonaro, pode ajudar o governo. Então o governo não está tão chateado assim, na minha visão, com essa volta. A grande incógnita é qual tipo de atitude, qual tipo de postura que vai ser adotada aí pelo presidente Bolsonaro agora na oposição. Então, Schiller, a gente também vê aí a retomada do Bolsonaro, né, da liderança que ele meio que se recusou a exercer, e essa crítica que se faz, né, desde a derrota dele, quando ele ficou ali trancado no Palácio. É como se ele tivesse desistido de tudo e emendou com 3 meses nos Estados Unidos e tal. É como se ele sinalizasse a recusa de exercer a liderança, afinal de contas, sobre metade do país que votou nele, né? Mas você acha mesmo que foi, hoje você acha que é isso mesmo, ou a reação das pessoas ao retorno dele mostra que, independentemente do período que ele permaneceu mudo, né, distante, isso não afetou digamos assim, a retomada dessa liderança política? Olha, eu acho que ele saiu arranhado desse processo todo, no mínimo, para dizer, né? Muita gente, eu acho, que viu nele exatamente o que colocaste. Um líder que, num momento-chave, não soube reconhecer claramente uma derrota. Você pode ter todo o questionamento na justiça eleitoral. Quantas vezes a gente comentou isso aqui, analisamos jornalisticamente e tal. Agora, a democracia imperfeita que seja, é a nossa democracia. Você perde uma eleição, você tem que reconhecer, você tem que curar as feridas, você tem que orientar os seus apoiadores. Ficou com aquele ar de não brinco mais, né, Schiller? Exatamente, não pode fazer isso. Isso não até pode infantil. fazer. Assim, pode ter um grau de subjetividade nessa minha análise, mas eu vejo a democracia como um processo de longo prazo. Você às vezes ganha, às vezes você perde, é duro perder. Isso o Barack Obama resumiu muito bem depois da vitória do Trump nos Estados Unidos. Um dia se perde, um dia se ganha, a democracia é assim. Vai para casa, enxuga as lágrimas, esfria a cabeça, depois você volta. O PT perdeu, olha, o PT, em 2016, quase foi banido. A bancada reduziu a 1/3, o Lula foi preso, recebeu impeachment, agora o PT está no governo. Né? Então, quer dizer, aconteceu nos Estados Unidos também, os democratas perderam, acharam que tinha terminado o mundo, Trump era presidente, etc. Agora o Biden é presidente. Eu me lembro na época do Bush, George W. Bush, a direita americana, então, depois o Obama foi presidente 8 anos. Democracia, assim, é uma série de ciclos, a gente precisa entender esses ciclos. Então, eu acho que o Bolsonaro, naquele momento, ele não reconheceu claramente a derrota, ele não conduziu bem a transição. Vamos deixar claro que o outro lado também não fez nada disso. Né? O Lula, desde o primeiro discurso da vitória, a gente comentou aqui na Band, já chamou de fascista, de não sei o quê, destruiu o país, quer dizer, então, tem culpa aí dos dois lados. Tá? Eu não estou dizendo que a situação é simples, mas o fato é que tem uma liderança importante que pode dar um sinal nessa direção. Né? Especialmente quando começaram aqueles acampamentos pedindo intervenção militar, etc.,
Quer dizer, aquilo foi num crescente de radicalização, num certo momento, na minha impressão. Aí cada um tem a sua, né? O líder, cabia ao líder dizer, olha, pessoal, vamos passar o Natal em casa, vamos desmontar esse negócio, a vida continua, né? Para que não se chegasse exatamente àquela situação absurda do dia 8 de janeiro. Né? Então, acho que esse é o ponto. No mais, cumprir a função. Acho que o Bolsonaro precisa... Eu acho difícil um líder, na verdade, que tem uma marca, que tem uma personalidade, mudar. Acho difícil isso. O Bolsonaro nunca foi um líder de partido. Ele sempre foi um lobo solitário. Nesse ponto, ele é o oposto do Lula. Quer dizer, olha a equipe do Lula hoje no governo, é a mesma equipe de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, até de 40 anos atrás. Se você pegar, são essas pessoas que estavam com o PT lá no início. Então o Lula é o presidente eterno do PT, ele leva junto todo mundo do campo dele. Né? O Bolsonaro, ele não é assim, fez o PSL, brigou, explodiu, ficou sem partido há muito tempo, agora está aí no PL, mas também a gente vê que o PL não é o partido do Bolsonaro, né? Perdeu muita gente no caminho. Vocês percebem que no PT, pouquíssima gente sai do partido. É o partido que menos tem trânsito de deputados lá no Congresso. Entra e sai muito pouca gente. Porque, entre outras razões, tem um líder, que pode ter toda a crítica aqui, eu não estou entrando no mérito, né? Só estou dizendo, na forma de fazer, é muito hábil. Sabe conduzir essa política de partido, de bloco, enfim... Então, acho que esse também é o grande não desafio. permite, mas também sem permitir o surgimento de novas lideranças. Né? Esse é um ponto. Às vezes eu estou me estendendo aqui, mas esse é um ponto central. Quer dizer, no Brasil de hoje, nem na esquerda, a esquerda não nasce ninguém, porque o Lula foi protagonista, entre outras razões, né? Das 9 eleições, ele estava no segundo turno em 6. E nas outras 3 ele era o grande padrinho, né? Então não surge ninguém naquele campo ali, né, como alternativa. Esse é o problema também agora da volta do Bolsonaro, porque você poderia ter eventualmente, sei lá, o Romeu Zema, o Tarcísio Freitas, né, o Ratinho Júnior, outros líderes tomando um certo protagonismo. Agora eles vão ficar um pouco ofuscados, que a grande liderança volta a ser Bolsonaro. Por isso que eu sou, viu, Thaís, Cláudio, Sônia e Pedro, um fã dos americanos, do George Washington. Num certo momento ele disse, olha, já fiz o meu trabalho, que eu vou me embora, vou para Mount Vernon. Mount Vernon, eu vou embora, vou criar minha funda. Agora sim, o presidente fica 4 ou 8 anos, se ele perde a eleição, ele não volta. Ele vai para fazer a fundação dele, tchau. Né? Só o Trump quer voltar agora, acho que vai acabar não voltando. No Brasil a gente vai ficando, né? Vai se eternizando as mesmas lideranças, tendo dificuldade de nascimento de outros. Mas é um pouco a nossa democracia. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, sempre conosco. Obrigada, Schiller. Até a próxima. Um bom fim de semana para você, hein? Para vocês também. Grande abraço. Rede